Quando aquele tal de Clube da F1 lançou o vídeo dele de novatos, né, do que esperar dos novatos pra temporada, eu assisti aquele vídeo, né, aquele cara só fala merda também, mas eu assisti aquele vídeo. E ele falou que o Hadjar não tinha tanta expectativa, assim, né, pros próximos anos, que não ia ser tanta coisa e tal. Não tanta coisa, né, tô jogando ele pra merda também. Mas ele botou meio que com uma incerteza. Falou que ele era rápido, que ele era um bom piloto, e que poderia se provar na Fórmula 1, que ele tinha nível pra estar na Fórmula 1. Ele só precisava trabalhar principalmente o lado mental dele. Eu assisti aquele vídeo e eu concordei com aquele cara do Clube da F1. Né? Ele parece saber o que tá falando. Agora, eu, e muito menos aquele cara, provavelmente imaginávamos que no dia 25/5 de 2025, caramba, quanto 5? 25/5 de 2025. 25/5 de 2025. A gente podia ter o mês 25, né? 25/25/25. Mó doido que a gente parou de ter isso em 2012, né? 2012 foi a última vez que isso aconteceu, porque a gente teve o 12/12/12. Daí não tem o 13. 13/13/13. 14/14/14. Não tem, né? Mas 25/5/25. Essa data tinha que ter sido lembrado mais. Mas nenhum de nós imaginou que no dia 25/5 de 2025, nós estaremos falando que, até o momento, Isack Hadjar é o melhor novato da temporada. Hoje eu posso dizer com tranquilidade. Não estou dizendo que ele é o melhor como piloto, porque eu ainda acho Antonelli e Bortoleto melhores como pilotos. Acho pilotos mais completos, pilotos melhores, no geral. Assim, de pacote piloto, eu coloco ele em terceiro lugar nessa lista. Mas até o momento, até o que a gente está vendo na temporada de 2025, o Hadjar vem sendo o melhor piloto. Dos novatos, claro. Não do geral. Mas vem sendo o melhor piloto. Cara, a temporada que ele tá fazendo até aqui é absurda. É realmente absurdo o quão consistente o Hadjar tá conseguindo ser. E isso mesmo tendo um começo tão difícil como ele teve lá naquele GP da Austrália. Cara, o que aconteceu com ele no GP da Austrália era capaz de ter acabado a carreira dele ali. Eu, no fundo, eu achava que era isso que ia acontecer. Eu não, né? Eu confundo, né? Muito, sabe como é, né? Difícil cuidar do conglomerado Fred de comunicação. Aquele cara é meu funcionário, daí é difícil trabalhar com duas personalidades. Mas tem uma fala lá dizendo que o Isack Hadjar, ele é rápido, ele é bom, ele é inteligente. Ele só precisa trabalhar a questão mental dele, que é o que mais pesa e o que mais faz ele perder as coisas ao longo da jornada dele até a F1. E quando ele bate o carro, ele sai chorando, cara. E uma coisa que eu defendi muito foi exatamente para as pessoas, tipo, cara, o pessoal vai pegar isso que aconteceu na Austrália e vai falar, isso aí não tem nível de Fórmula 1, fraco, tal. E eu falei, mano, calma. Primeira corrida não é o ideal. Isso pode dar merda, claro que pode. Não é o ideal o que aconteceu, mas ele é bom. Deem tempo ao tempo. E tempo ao tempo foi dado. Hoje, em 8 corridas que a gente teve da Fórmula 1 até agora, ele foi 4 vezes o melhor piloto Red Bull na pista. Ele foi 5 vezes o melhor piloto Red Bull na pista. As outras 3 foram Tsunoda. Então, até agora, ele em 8 corridas foi 5 vezes na pista, em resultado de pista, o melhor piloto da Red Bull. Na frente de Tsunoda, na frente de Lawson. Ele começa muito mal naquele GP da Austrália, né? A gente lembra do que aconteceu. Ele bate na volta de apresentação, então acaba sendo tenebroso. Mas por conta de quão caótico foi aquela corrida, isso até acabou um pouco inocentando o menino. No GP da China, de novo, dá ruim pra ele. A Sauber não, né? Falar de estratégia ruim, né? Já puxa a Sauber. A Racing Bulls caga na estratégia tanto dele quanto do Tsunoda. E ele tem uma corrida horrível também. Se não me engano, ele leva o kamikaze do Jack Durham também, que meio que estraga a corrida dele. E por conta disso ele acaba tendo uma corrida ruim. O Tsunoda também foi mal e o Lawson também foi mal. Então ele termina na frente dos dois ainda, né? Numa corrida que o Verstappen termina em 4º lugar. Mas ele ainda é o melhor piloto Red Bull na pista. Ele vai muito bem no Japão e além do Verstappen, o vencedor da corrida, o único outro piloto Red Bull a pontuar. O Yuki Tsunoda, na corrida de casa, não conseguiu pontuar, terminou em 12º. Claro, larga lá do fundo e tal. Mas o Hadjar é o único outro piloto Red Bull a pontuar, terminando em 8º lugar. Sendo consistente, se mantendo na zona de pontuação numa corrida difícil. Daí a gente seguiu pro GP do Bahrein, que no GP do Bahrein ele acaba não pontuando, num final de semana que a Racing Bulls parecia não estar também muito inteira, né? O Lawson também vai muito mal. E o Tsunoda acaba pontuando, termina em 9º lugar, tal, os primeiros pontinhos do Tsunoda na Red Bull. Mas ele ali acaba sendo o terceiro piloto da Red Bull na pista.
Depois a gente teve o GP da Arábia Saudita, que mais uma vez ele termina nos pontos, enquanto o Tsunoda não consegue concluir a corrida. O Tsunoda não conclui a corrida, o Lawson termina bem mal, né? Ele termina em décimo... Não é bem mal, termina em 12º ali, próximo dos pontos, mas mais de 10 segundos atrás do Hadjar, que foi o 10º colocado, que fica ali perseguindo as Williams, né? Que vão fazendo o plano Singapura para se manter na frente. Então, o Hadjar vai muito bem aqui de novo e é de novo o segundo melhor piloto da Red Bull a pontuar. No GP de Miami, mais uma vez ele faz uma boa corrida e no finalzinho da corrida ele é ultrapassado pelo Tsunoda para pontuar. Ali na parte final da corrida, bem no finalzinho, na última volta, se eu não me engano, ele é ultrapassado pelo Tsunoda. Se eu não me engano, sim, porque a diferença de um pro outro ficou de 0,2 segundos, 2 décimos. Eles ficaram muito colados um no outro. E por muito pouco, o Hadjar não termina na frente do Tsunoda. O Tsunoda precisou ir até a última volta para ultrapassar o Hadjar e terminar na frente dele na zona de pontuação em Miami. E depois você teve Emília-Romanha, que de novo ele pontua e termina na frente do Tsunoda. O Tsunoda teve o desastre, né, na classificação, bate lá, feio na classificação, larga do fundo, rema até a 10ª colocação, e o Hadjar consegue mais uma vez ser o melhor piloto da Racing Bull na pista, terminando em 9º lugar. E agora, por fim, GP de Mônaco, com a ajuda do Lawson destruindo todo mundo, destruindo a corrida de todo mundo, e consegue terminar na 6ª colocação, fazendo 8 pontos, mais uma vez sendo o melhor piloto da Red Bull. Ah, Fred, mas isso teve ajuda do Lawson segurando todo mundo, o Tsunoda ficou preso ali atrás. Mas isso só aconteceu porque o Tsunoda não conseguiu se classificar por Q2, por Q3. O Hadjar conseguiu, até o Lawson conseguiu, né, na verdade. Mas o Hadjar foi por Q3, se classificou bem, conseguiu um 6º lugar para Racing Bulls. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Quando a gente olha a tabela da F1, cadê? Quando a gente olha aqui a tabela da Fórmula 1 de pilotos, você vai ver que o piloto melhor colocado da Red Bull é o Verstappen, 136 pontos, 2 vitórias e 4 pódios. E o segundo melhor piloto da Red Bull é o Isack Hadjar, com 15 pontos, em 10º lugar no Campeonato Mundial. Ele é, na tabela de pilotos, o segundo melhor piloto da Red Bull. Mesmo com o Tsunoda já pilotando as 6 corridas na Red Bull. O Hadjar ainda é o melhor segundo piloto. Ainda é o segundo melhor piloto deles. O Tsunoda tá em 13º, 5 pontos atrás, com 10 pontos. E o Lawson tá em 17º, só com 4 pontos. E por conta de toda essa ajuda que ele vem fazendo, a Racing Bulls também tá ameaçando passar a Haas no 6º lugar de construtores. Que a Racing Bulls tem 22 pontos contra 26 da Haas. Como eu falei, o Hadjar tem 15. Desses 22 pontos da Racing Bulls, o Hadjar tem 15. 15. 7 pontos são divididos entre Tsunoda e Lawson. Sendo 4 do Lawson e 3 do Tsunoda. O Isack Hadjar está sendo o melhor novato. Ele está sendo por uma certa vantagem. Não vou falar por uma grande vantagem, mas por uma certa vantagem, para mim, até na frente do Kimi Antonelli. Que tá tendo algumas dificuldades nas últimas corridas. Imola ele não foi bem, Mônaco eu não preciso nem dizer. E o Hadjar vem sendo consistente. As corridas ruins do Hadjar, tirando quando a Racing Bulls estraga a estratégia dele, como na China, ele termina próximo ali dos pontos, 12º, 11º. Ele tá indo muito bem. Ele se recuperou bem demais do que aconteceu na Austrália. E até o momento ele tá entregando demais com o carro que tem, comparado aos companheiros de equipe dele. E existe uma obviedade de que ano que vem, o Arvid Lindblad vai subir pra Fórmula 1. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Assumam como um fato. Arvid Lindblad estará na Fórmula 1. Isso é um fato. O lugar de quem já tá praticamente definido. Vai ser do Lawson. Porque como o Hadjar tá indo, muito difícil o Lawson se manter. Agora eu não duvido nada ter mais uma troca na Red Bull. Do Hadjar assumir esse posto de primeiro piloto. De primeiro piloto não, né? Na primeira equipe. Sendo o segundo piloto da Red Bull na equipe principal. O que não necessariamente eu acho que é um bônus, uma promoção. Porque a gente vê o que acontece com quem tá nesse segundo assento da Red Bull. Né? Só queima o nome. Eu não acho que o Tsunoda seja um mau piloto. Eu acho que tem problema nesse carro, segundo carro da Red Bull, porque o carro é muito difícil, muito ruim de pilotar, e o Verstappen consegue encontrar o limite ali, né? É aquela analogia do mouse. É tipo você jogar um jogo de tiro com uma sensibilidade lá no alto. Você vai mexer um pouquinho, a mira já vai dar 360. Se você for preciso o suficiente, você consegue fazer isso funcionar. Mas se você não for, você não vai. Se você não for preciso desse nível, você não vai conseguir. E o Verstappen consegue ser, e outros pilotos não conseguem. Então, não sei se é um bônus ele ir pra Red Bull, mas hoje ele tá mostrando nível pra merecer conseguir ir pra Red Bull.
Inclusive, um detalhe que eu percebi agora, eu não tinha visto, né, quando eu tava gravando as coisas e tal, mas com o pódio da Ferrari, a Ferrari tá um ponto atrás da Red Bull só. Ferrari pode passar a Red Bull no GP da Espanha, no Mundial de Construtores, pegar o terceiro lugar. Curioso isso, bem curioso. Mas o Radiar e a Mercedes tem 147 só. Mercedes vai cair, Mercedes não vai ficar em segundo lugar não, com os resultados que estão tendo, eles não vão conseguir se manter em segundo lugar nos construtores não. Vou cair pra quarto. Mas, voltando ao que interessa, o Radiar tá sendo o melhor piloto até aqui dos novatos. Tem muita corrida pra frente, foram só 8 etapas, não foi nem metade do calendário ainda. A gente acabou de passar da marca de um quarto, né, 2 corridas atrás. Tem muito pra ver ainda, tem mais de meia temporada, mas até aqui, o Isack Radiar tá sendo absurdo. O que ele tá conseguindo entregar com a máquina e comparando com os companheiros que ele tem.